Olá, estamos mais uma vez com vocês aqui no programa Amor Diário, programa feito especialmente para você, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Hoje nós vamos dar dicas para você, não é mesmo, amor? Com certeza, estamos com um casal aqui, o Wallace e a Poliana, vamos falar um pouquinho da história deles, para você poder aprender como superar, como lidar com ter um casamento abençoado por Deus e também debaixo de vocês. É isso aí, vamos lá, solta para nós. Estamos aqui de novo, aqui com o casal Wallace e a Poliana, bem-vindos. Obrigada. E aí, casal, conta pra nós um pouquinho da história de vocês, o Wallace e a Poliana. Quando vocês se conheceram? Como é que foi? Vocês se conheceram aonde? Bom, Bispo, a gente se conheceu na própria igreja, né? Eu fiz o Revisão de Vidas no ano de 2005. Eu visitei o Arena Jovem, final de setembro, por volta do dia 24 de setembro, e fui ao Revisão de Vidas. Aí no Revisão de Vidas, eu conheci o primo dela. A gente ficou no mesmo quarto, a gente fez aquela amizade, né? As pessoas vão para o Revisão de Vidas, ficam muito amigas, e foi o que aconteceu comigo e com o primo dela. E assim, imediatamente quando eu cheguei do Revisão de Vidas, eu abri a minha célula. Abri por volta de 2 a 3 semanas depois que eu cheguei do Revisão. E aí eu sempre convidava ele, poxa, vai lá na minha célula, vai na minha célula tá legal, tá enchendo, tá bombando. Ele nunca ia. Aí num belo dia, ele foi na minha célula, e quando ele foi, ele chegou lá com a Poliana. Levou o presente. Levou o presente pra mim, Bispa. Resposta de oração. E vocês, como se conheceram na célula? Isso, foi na célula. Ele te deu uma cantada assim na célula? Ou Não, ele era, como sempre, bem duro, né? E aí eu logo fiquei já interessada. Quem não conhece o Evangelho... Você me interessou, mulher? É, eu que fiquei interessada. Aí na época tinha MSN, eu ficava meio que dando umas diretas que eu estava interessada neles. Mulher, mas Ai, como? nossa. Vamos entender isso. Foi, e aí ele já foi logo me cortando. Ele, olha, uma vez no MSN foi falando: você acabou de chegar na igreja, não fez revisão de vidas ainda, nem sabe o que quer. Vai procurar Deus, vai se encher de Deus. Eu sei o que eu quero uma mulher de Deus. Nossa, aquilo pra mim foi uma patada daquelas assim. Eu falei assim, então tá bom, um dia você vai ver. E pronto. E aí? Foi indo. Aí? Ixi, aí passou muito tempo, eu fiz revisão de vidas, ele trabalhava no Instituto de Vencedores, era o monitor da minha turma. E foi indo, e ele continuando crescendo, o ministério dele, aí enquanto, assim, eu fui indo, fui crescendo, abri minha célula e tudo. Aí quando foi em 2007, aí foi Final de 2007. Não, em janeiro de 2007 ele foi me pedir uma oração pra minha líder na época. E ela pegou e falou que eu não estava preparada. Ah, ele foi atrás agora? Depois de muito tempo, tá vendo? Ciclos, a vida. Assim, Bispo, ela se interessou por mim assim que ela foi na minha célula. Você deu de bonitão e cortou ela? Não, Bispo, a gente tem... Coitada da mulher. Não, Bispo, eu tava na igreja, tinha acabado de chegar do Revisão de Vidas. Então eu tinha ouvido no Revisão de Vidas que a gente tinha que se guardar pra uma mulher de Deus. Então como ela estava chegando na igreja, tinha da primeira vez numa célula, aí eu falei, não, eu não sei se ainda é o momento pra mim me relacionar. Então eu vou esperar o momento certo. No entanto, eu falei pra ela, eu já estou pronto. Se você quer ser a pessoa, se você quer namorar comigo, seja a pessoa certa. Uhum. E aí, Nossa, até parece, né, Bispo? Mas aí ele foi atrás. Isso, aí um ano depois, eu procurei o meu líder. Falei pra ele, Passou um ano? Não chegou a um ano, Bispo. Em dezembro de 2006, eu lembro até hoje, foi pouco tempo antes das celebrações, eu procurei o meu líder na época. Falei, olha, líder, eu tô gostando da Poliana. Ele falou, é isso que você quer mesmo? Eu falei, não, ô líder, é isso que eu quero. Realmente eu quero namorar com a Poliana. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, absoluto. E quem te falou que ela queria? Aí você não sabia que ela tava afim? Até então, Bispa... Ou você achava que ela tava afim desde aquela época? Não, Bispa, eu já sabia que ela não estava mais interessada em mim. Entendi. Eu sabia que ela estava flertando com outra pessoa na igreja. Tinha um rapazinho... Ah, foi isso então. Descobri, ele se entregou. Vi que eu ia perder a bênção dele, aí correu atrás. Aí tinha um rapazinho rodeando ela, perto dela. Eu falei, não, peraí, eu não vou perder pra esse cara não. E aí foi quando eu conversei com o meu líder. Meu líder falou, espera um pouco, eu acho que ainda é cedo pra você se relacionar. Eu tava com um ano de igreja. E
Aí eu falei, não, líder, mas é o que eu quero namorar com ela, mas eu vou esperar o tempo certo. Aí em janeiro, após as celebrações, eu procurei a líder dela, meu líder tinha autorizado na época, e eu fui na líder dela e falei, olha, eu tô interessado na sua discípula, eu quero namorar com ela. E ela pegou e falou, não, a Poliana não tá pronta, não é o momento certo, a Poliana tem pouco tempo que tá na igreja, a Poliana nem terminou o Instituto de Vencedores ainda, não é o tempo certo para ela se relacionar. Aí eu peguei e falei, não é o tempo certo, né? Ela, não. Eu falei, então eu vou esperar o tempo certo, porque eu escolhi a Poliana. Então se eu quero ela, vai ser ela. E aí eu esperei, né? Isso já foi em janeiro de 2007, a gente esperou mais um pouco para poder se relacionar. Aí vocês começaram a se relacionar, quanto tempo de namoro? Nós namoramos, então, isso foi em janeiro. Foi em janeiro, só que aí a gente começou a amizade, né? Às vezes estudava na mesma faculdade, aí acabava, tinha reuniões, aí a gente ia para as orações, para as reuniões e tudo, aí acabou que eu comecei, Tudo fazia, bispo, a gente estar junto, porque nós éramos da mesma faculdade, do mesmo curso, do mesmo semestre, e algumas matérias a gente estudava junto, então a gente se via constantemente. Aí quando chegava na igreja, nós éramos da mesma equipe, que era do bispo Maurício, nós éramos da mesma equipe que ele, e os nossos líderes eram irmãos discipulados, então assim, não tinha como a gente se distanciar. Cada vez mais a gente ficava mais próximos, né? Mais próximos um do outro. Parece que Deus encaixava tudo, né? Interessante. Tudo foi encaixando, foi certinho. E aí, o que aconteceu? Não, peraí, nós temos uma matéria. Né? O que você pensa sobre casais que têm finanças separadas? Nós vamos assistir essa matéria e já a gente volta aqui. Vamos lá? Cada um tem que ter a sua finança separada, mas tem que ter aquela parte junto, porque você é uma pessoa, mas depois que você casa, você tá ali junto com a outra, né? Eu acho que tem que ser junto, principalmente se tiver filhos, né? Se tiver filhos, tem que ser juntos as finanças. Na minha visão, eu entendo assim, que apesar de estarmos juntos, apesar de ser a união, mas tem eventos que são unicamente meu, não é evento do casal. Então eu acho que aquilo que é em comum, planejado, nós temos condições de fazer com as nossas finanças. Mas as minhas finanças são as minhas finanças. Você, amor? Eu acho que acaba ficando tudo misturado e junto, que acaba, por mais que se queira fazer isso, no fundo você não consegue. É isso aí, pessoal. Depois da resposta, a senhora ficou... A mulher foi sábia. Eu penso assim, então eu vou dizer, cada casal tem a sua dinâmica, e se a dinâmica está tendo sucesso, não mexe. Se a dinâmica não tem sucesso, aí tem que mexer, tem que reavaliar, se vai para a mão de um ou para a mão do outro, todas as finanças. Então cada um tem a sua, tem que avaliar. Se a dinâmica está boa, mantém e fica quieto. Isso é verdade, cada casal. Não existe uma fórmula mágica, né? Cada um vive da maneira que... no melhor modus operandi. É a dinâmica do casal, eles têm essa dinâmica, a dinâmica funciona, não mexe. Tem gente que a dinâmica dele funciona bem, ele quer botar nos outros, e a do outro é boa, não mexe. É por aí. Então, vocês conheceram, começou a namorar, como é que foi isso? Você chamou ela pra namorar? Não, foi assim. Aí quando eu me interessei por ela, que eu procurei a líder dela, ela falou isso, aí eu peguei e guardei meu coração também. Falei, não, então o que eu vou fazer? Eu não vou deixar o garotão chegar perto dela. Eu vou ficar próximo dela. E quanto tempo demorou pra acontecer isso? Nossa, demorou muito tempo, porque imediatamente a líder dela passou um período de oração. Foi 4 meses, se não me engano, né? 4 meses. Isso, passou um período de 4 meses pra gente poder orar. Meu Jesus amado, que líder é esse? Isso, aí colidiu com o meio do ano. Aí nas celebrações, a bispa tinha feito um propósito com todos os casais e namorados, os namorados e quem estavam noivos. Falou, olha, vocês não vão poder se beijar. E aí, quando a gente tinha terminado o propósito, a bispa deu também esse propósito. Mas que bispa? A bispa Lúcia. Eita. Foi, ela deu um propósito na época que os casais tinham que ficar 2 meses, não era? Isso. Acho que eram 2 ou eram 3 meses. Eram 2 meses, né? Eram 2 meses sem poder se beijar. Ficar apenas de mão dada e etc. Então a gente esperou 4 meses para poder
Não, na verdade foi mais, porque de Mas janeiro... peraí, como é que esse negócio de ficar 4 meses? Peraí. Não, a gente Calma. só ficava... Ele te procurou e você aceitou ficar 4 meses ou foi assim? Na verdade, nada era comigo, era tudo os líderes, entendeu? Aí a gente só foi começar a namorar em outubro, dia 14 de outubro. Mas como é que foi esse negócio? Ele chegou em você ou foi você de novo? Não, aí foi na época que hoje é bispo, o pastor Maurício, chegou e sentou com a gente, entendeu? Falou, a partir de hoje vocês vão estar namorando. Aí foi bem assim. Aí Nossa, meu Deus do todo céu. mundo mandando em tudo. É, Não, tá doido. foi direto assim, mas ela esqueceu de falar um detalhe. Essa época aí eu não conheço, não. Tava Ela lá em São Paulo. Ela esqueceu de falar um detalhe. O que acontece? Quando eu fui um dia na casa na época, pastor Maurício, e ele pegou e falou, olha meu filho, eu tô sabendo que você tá gostando da Poliana, é verdade? Eu falei, bispo, é verdade, eu tô gostando dela. E aí ele falou, olha, mas talvez não seja o momento certo pra Poliana se relacionar. Você talvez esteja pronto, mas a Poliana ainda não. Espera mais um pouco, tá bom? Aí nisso, uma irmã de discipulado da líder dela, que era Era interessada nele. interessada em mim, ouviu a conversa e pegou e foi na Poliana. Falou pra Poliana, olha, o pastor conversou com Alice e falou que você não é mulher pra ele. Ou seja, ela fez o quê? Pra que eu não viesse a me relacionar com a Poliana, porque o pastor falou, né? Falou, ó, você tá gostando dela? Então ela se sentiu ameaçada. Aí o que ela fez? Foi na Poliana e falou, ó, Poliana, o pastor falou que você não é mulher para o Alice. Aí a Poliana ficou triste, ficou abatida no momento, mas o que aconteceu? A Poliana continuou seguindo a vida dela, e como o pastor tinha falado pra mim que não era o momento certo... Meu Deus do céu, mulher. Aí eu continuei a minha vida normalmente, dando célula, se não é pra mim, beleza. Na verdade, ele que não é. Eu falava assim, eu não sou mulher de Deus, que morava na cidade ocidental. Eu saía da cidade ocidental, dava célula no Guará, dava célula em Taguatinga. Falava assim, ele que não é homem de Deus pra mim. Mas, rapaz, aí mexeu botou moral, comigo. botou moral. Falei assim, agora ele, quer ver, ele vai correr atrás. Mexeu no brilho da mulher. Nossa, certo. fiquei nervosa. Mas, enfim, eu continuei tratando os pastores do mesmo jeito, entendeu? Mesma situação, dando célula, amando, honrando eles. Aí quando foi no Isso, final, aí Eu teria então. matado eles, mas tudo bem, vamos continuar. Aí a menina pegou e falou isso pra Poliana. E, ok, aí a Poliana chegou e falou pra mim isso. A gente tava na faculdade, um dia ela falou, olha, eu senti que você gosta de mim, eu também gosto de você, mas o pastor falou que não é pra gente ficar junto. Então se não é pra gente ficar junto, eu vou respeitar a decisão do pastor. E aí tudo bem. Aí eu peguei e falei, não, mas quem foi que falou isso? Não, a fulana de tal falou isso pra mim. Eu falei, não, mas o pastor não falou isso não. Não, mas ele falou sim. Eu falei, não, o pastor não falou isso não. O pastor não falou isso. Falou e enfim. Aí acabou aquilo que era mentira se tornando verdade pra ela, de que a gente não ia se relacionar. Eu falei, não, peraí, eu já tô gostando. E ela também tá gostando? Então peraí. Gente, vamos dar um intervalo e vai voltar com essa história maluca aqui, entendeu? Só um pouquinho, beleza? Solta o intervalo da gente aí. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui com essa história maluca. Mas vem cá, conta aí. O que aconteceu? Então, aí... O pastor mandou ou não mandou vocês namorar? Não, o pastor tinha Ele falado... deixou, se ela não era mulher pra ele, Nossa, você não era o homem, pra que isso aí? Não. Quem não era pra quem? Quem ficou de quem aí? Não, conta lá, Rose. Aí eu peguei e fui na casa do pastor. Falei, ó, pastor, é o seguinte, a fulana de tal é errada. Ela foi lá na Poliana, falou isso. Pastor, o senhor não tinha falado isso. Então por que ela foi falar essa história pra Poliana? Aí ele ficou assim, falou, é mesmo? Aí ele ficou sem entender na situação. E a pastora Ana Paula ouviu, hoje bispa Ana Paula, ela ouviu a história, saiu da cozinha e falou bem assim, olha, você sabia que a Poliana é mulher de Deus sim pra você? E vocês vão casar. Tem que vir um sensato no meio desse caminho todo, olha, tem que vir. Oh, meu Deus. Ah, tudo bem, mas a Ana Paula também era muito sensata. Ah, obrigado, senhor. Foi, porque ela falou o seguinte... Um mais doido que o outro. Porque segundo a história que chegou pra Poliana, pareceu que o pastor tinha rejeitado a Poliana. Sim. E aí a pastora Ana Paula falou assim, não, a Poliana demonstrou que ela tem estrutura emocional e que ela tá pronta pra se relacionar. Vocês vão começar a namorar.
Aí falou imediatamente que a gente ia namorar. Aí vocês foram liberados. Aí o pessoal autorizou vocês a namorar. Aí a gente recebeu a autorização. Os caras saberem, é importante saber. Já fala, que isso, né? O pessoal errou aí, viu, com vocês feio. Ninguém manda na vida de vocês, nas pessoas assim. Não tem esse poder. Pastor não pode mandar nas pessoas. Nós orientamos, aconselhamos, damos algumas dicas. Agora, mandar nas pessoas quem é, quem não é, para quem, né? Não cabe a nós dizer. Mas tá a dica aí até para os pastores aí que fazem besteira, né? Então, graças a Deus foi resolvido, vocês estão aqui. E agora conta do como pastor não casamento. vão fazer isso. Não, de jeito nenhum. Não. E aí, começou a namorar? Isso. Quanto tempo de namoro? Foi 1 ano. Em 1 ano nós namoramos, noivamos e casamos. Aí casou, perfeito, apartamentão, tudo pago, casa, carro, né? Tudo assim, bispo. Eu trabalhava, a Poliana também trabalhava na época, então a gente tinha uma condição financeira relativamente estável. Isso. Então a gente noivou em agosto, dia 31 de agosto de 2008 e casamos dia 31 de outubro de 2008. Isso. Agora, recentemente, fez 8 anos de casado, que nós completamos. 8 anos já, né? Isso, 8 anos. E aí, a gente ganhou basicamente tudo de casa. A gente, tanto da minha família quanto da família dela, a gente foi muito abençoado por todos. A gente ganhou basicamente tudo. Casamento também, a gente ganhou tudo. Eu gastei muito pouco na época. Pós-casamento? Foi tudo lindo? Foi tudo lindo? Não tiveram um problema financeiro, não teve nenhum? Não. Graças a Deus, né? Tivemos. Nenhum problema financeiro, nenhum problema no casamento, nada? Não, com certeza. O Wallace que você achava que era aquele mesmo ou você conheceu outro Wallace depois que você casou? Ele mudou um pouco. Um pouquinho? Um pouquinho, assim. Porque eu sou de uma maneira, ele é de outra, ele é muito explosivo e eu sou mais calma. Então, assim, tem pessoas que falam assim, o primeiro ano é muito difícil. Até que então, o primeiro ano foi muito tranquilo. Depois que foi indo, né? As adversidades, os conflitos, né? Pela personalidade dele muito forte, né? E eu bem mais tranquila, bem mais calma. Mas graças a Deus, você temperou. Foi o equilíbrio, né? Graças a Deus foi bem. Tivemos problemas financeiros, acho que todo casal passa, né? E graças a Deus suportamos. Diante dos problemas financeiros, cortando, o que vocês fizeram? Porque vocês passaram muito problema financeiro. Muito, vocês sabem. Sei um pouco da história deles, então, como é que vocês reagiram a isso? Como é que foi pro casamento? Bom, a gente... Porque eu acredito que o maior problema de vocês foi as finanças. Foi. Finanças. Assim, devido a gente ter suportado tanto o período do namoro e do casamento, então a gente conseguiu se estruturar no casamento. Foi um momento difícil, né, financeiramente, porque a gente sabe, quando falta o dinheiro para você poder ter um lazer, para você ter uma diversão, até para um dia da esposa, né? A gente tinha dia da esposa que era cachorro quente, era pizza em casa, era um negócio muito simples. Então a gente passou um período, digamos assim, uns 2 anos, assim, 2 a quase 3 anos, com a situação financeira bem enxuta. Nós chegamos a morar na casa da mãe dela. Então, pra mim foi muito difícil. E você já tinha a princesa já? Não, eu tinha. Tinha Ana Luísa. Tinha Ana Luísa. Pinga Fogo veio depois. Pinga Fogo veio depois. Pinga Fogo é o filho deles, viu, gente? Pra quem não sabe, é o pequenininho, é o Pinga Fogo. Ele é uma figura na igreja. Corre o dia inteiro, ele é... Todo mundo conhece ele, né, bispo? Ao mesmo tempo ele é carinhoso, né? Ele é muito carinhoso. Quantos anos ele tá? Ele tá com 2. Ela tá com 4 e ele com 2. É o Pinga Fogo. E quando, assim quando começou os problemas financeiros, muitas pessoas falavam assim, quando entra o problema financeiro, o casamento vai pela janela. E assim, nós dois decidimos, né, pelo altar. Foi o altar que nos uniu e é ele que vai nos dar graça de suportar todo o deserto e toda a situação financeira, né? Que vai nos trazer a bênção de Deus. E assim, foram dias de luta, mas dias também de vitórias. Hoje, graças a Deus, estamos bem financeiramente, mas passamos por muitos momentos difíceis. Vocês não pensaram em separar? Não, em nenhum momento, assim, em se separar, porque assim, já passamos... Eu sempre falava pra ele, nossa, a gente já passou por tanta coisa, e separar agora? A gente não pensou em separar, mas a gente teve um abalo muito forte, porque muitas pessoas diziam pra ela, como é que você aguenta? E muita gente também falava pra mim, poxa, mas você tá nessa situação, foi depois que você casou. Nossa. Então, assim, porque eu nasci e fui criado num meio muito bom, fui criado numa cidade de classe média alta, minha mãe
gosto de uma vida financeira muito boa, sempre me deu tudo. Eu sempre fiz faculdade particular, ganhei carro com 18 anos, sempre tenho escola particular, então eu tive uma vida financeira muito boa. Então muita gente falava pra mim também, falava, mas depois você casou pra ficar assim, sem dinheiro. E você comerciante, né? Foi morar na casa da sogra. Da casa da sogra. Mas também vocês moraram na casa da sua mãe. Não, nós moramos na casa da minha sogra. Só morar mesmo. Ele dormiu alguns dias na casa da mãe porque tá muito longe. Porque assim, como a mãe dela mora ainda na cidade ocidental, fica a cerca de 55 km de Brasília, às vezes eu saio à tarde do discipulado dos senhores, até do nosso discipulado também, e estava muito cansado. Então, como era o trajeto muito longo, a gente dormia na minha mãe, que é uma cidade mais próxima da nossa igreja na Ceilândia. Então, assim, a gente ficou quase um ano dessa maneira, né? E como é que foi isso pra você? Bispo, para o homem é ruim, porque você tira... Da mesma forma que eu tinha uma vida financeira muito, muito bem quando morava com a minha mãe, ela também tinha. A mãe dela também dava uma condição financeira muito boa para ela. Então, tirar ela da casa da mãe dela para levar para minha casa, para passar problema, então, assim, eu não dormia. Esse período que a gente ficou, assim, com um problema financeiro, eu não dormia. E como foi, Poliana, olhar para o seu marido nessa situação? Como é que foi para você ver, você debaixo dessas crises, vocês dois, como é que foi para você? Eu orava muito. Eu orava e sempre ele focada em ouvir a voz de Deus, de crer que os votos no altar, né? Na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, eu falava assim, se Deus está comigo agora e vai estar comigo na abundância. Eu sempre não ficava olhando pro problema em si, eu olhava, sabe, pra frente. Que Deus vai fazer, hoje eu não tô vendo nada, mas Deus vai fazer. Às vezes eu ia pro culto, chorava. Qual foi o momento mais difícil de vocês dois? O momento que foi, assim, crucial na vida de vocês? No seu, quando teve algum, foi seu, algum seu, em particular, vocês têm algo em particular ou separado, assim, o momento seu, o momento do Poliana, ou o momento dos dois? Qual foi o momento mais difícil, assim, que foi muito difícil pra vocês? Nossa, pra mim... Você teve que tomar a maior decisão da sua vida de manter-se casado. Fala você. Olha, o momento mais difícil pra mim, o Bispos, foi quando a gente fez aniversário de casamento, né? Em 2014. 2013. Foi no auge. O ano de 2013 pra gente foi terrível. Então foi quando a gente fez aniversário de casamento, né? E eu cheguei pra ela e falei, olha, o dinheiro que eu tenho é pra me abastecer o carro, pra gente poder ir pra igreja, porque todo o dinheiro que a gente tinha era pra ir pra igreja. Era pra abastecer, pra pagar a prestação do carro. A gente pagava a prestação do carro e só tinha o dinheiro pra comer, para as coisas mais básicas de casa. E eu falei, olha, a gente não vai poder... Você já tinha os dois crianças? Então, o Heitor era recém-nascido, né? Não, 2013. O Heitor veio no supetão, né? Foi. Desculpa, exatamente, o Heitor não era nascido ainda. Não era. A gente só tinha a Ana Luísa. Mas mesmo assim, a Ana Luísa tinha 1 ano e pouco. Então, assim, a gente sabe o gasto que é criar um bebê. Né? Então, assim, pra mim, todo o dinheiro que eu ganhava, né, que era pouco, era pra pagar essas coisas. Eu não pagava aluguel, morava na casa da mãe dela. O mais difícil foi qual dia? Foi o dia que eu cheguei pra ela e falei que a gente ia ficar em casa, que a gente não ia sair pra comemorar o aniversário de casamento. Né? Isso pra mim foi o mais difícil, porque eu me senti impotente. Porque o homem sem dinheiro, Bispo, o senhor entende, é complicado. É difícil. É algo que mexe com o emocional do homem, né? Com o orgulho do homem. E a gente faz parte de um ambiente onde as pessoas são muito comemorativas, né? Os pastores, quando eles fazem aniversário de casamento, eles sempre mandam foto, aniversário de casamento, tal, aquela coisa. E eu e a Poliana, a gente não teve. Então, eu vendo eles mandando foto, alguns amigos nossos também casaram na mesma época, colocaram fotos, comemorando, e aquilo pra mim foi muito ruim. Foi nos momentos assim que o Wallace, o homem Wallace, fiquei muito mal. Chorei, fiquei muito irritado com aquela situação, fiquei muito mal. Foi um momento que eu fiquei... Foi difícil. E decidiu o quê? Eu decidi fazer a coisa certa, porque eu errava muito nas minhas finanças. Eu era muito inconsequente com as minhas finanças. Foi uma manobra difícil,
Mas foi uma obra que trouxe vocês a um novo patamar de vida, né? Que reestruturou vocês. Exatamente. Hoje nós não somos ricos, mas hoje a gente consegue ter um lazer, a gente consegue sair com os nossos filhos. Dentro das suas possibilidades. Dentro das possibilidades. Você terminou sua faculdade? Terminou a faculdade, ajustando a minha vida. Você terminou, Poliana? Não, ainda tô. E a sua, Poliana? Fala pra nós, qual foi? Um momento crucial, assim, que eu falei, não, eu vou permanecer casada. Dentro disso tudo, né, a gente tinha umas chácaras, né, ele pegou e construiu, na tora, saiu construindo uma casinha, bem pequenininho assim, e na hora que ele falou assim, amor, eu não tenho tudo, mas o que eu tenho aqui é um recomeço pra mim e pra você. E na hora que eu olhei assim, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, nossa... Saí da casa da minha mãe. Saí da minha mãe, com 2 filhos. Falei, meu Deus, é isso mesmo. E aí foi essa situação assim, Bispo, foi interessante porque assim, a gente tava morando na casa da mãe dela. E aquilo me incomodava muito. E aquelas vozes, vocês tiveram aquelas vozes que disseram assim, o Wallace ele não é homem pra você, ela não é mulher pra você. Aquelas vozes que vocês tiveram lá no passado, elas vieram ou não? Na verdade, Bispo, nós tínhamos mais vozes negativas do que vozes positivas. Sim, mas aquelas vozes vocês tinham que lutar todos os dias. As vozes positivas que a gente tinha, quando a gente ia pra igreja, né? A gente fazia questão de estar na igreja quase que diariamente. Porque quando a gente ia pra igreja, a gente sentia a necessidade de ser um exemplo para os nossos discípulos, a gente estava perto dos senhores, tendo os nossos atendimentos, isso fortalecia a gente, alguns irmãos... Fortaleceu muito. E aí você decidiu permanecer casada e não ouvir essas vozes que falavam, se separa, tá vendo? É melhor você ficar sozinha, volta pra casa da sua mãe, na casa da sua mãe você vai ter tudo. E eu optei pelo meu casamento e ele, naquele momento ali que eu vi ele se esforçando, né, pra dar o melhor pra mim, pros nossos filhos, e eu falei assim, eu quero casamento, eu quero casar e permanecer casada para sempre. E vocês continuar crendo na promessa de Deus. Na promessa de Deus. E vocês conseguiram, hoje você trabalha, o Wallace também? Sim, nós dois estamos trabalhando, graças a Deus. Faculdade, tem tudo, os meninos estão lá, o Pinga Fogo tá, alegria só. Pinga Fogo. É isso aí, gente. Ele é bonitinho demais, o Heitor. Wallace, nosso tempo acabou, Poliana, mas você tem aí mais um tempinho para você fazer sua declaração, né? Já que você chegou nesse tempo todo aí, do Rede Nacional, faça sua declaração agora, a sua digníssima esposa. Se quiser, aproveite esse momento, é seu, você pode olhar nos meus olhos. Não precisa preocupar, tá te filmando, é só vocês dois. Eu tenho que fazer também? Não, só ele. Só eu, essas coisas só sobram pro homem. Bom, Poliana, eu queria dizer para você, diante dos nossos profetas, queria dizer que por muitas situações difíceis nós passamos e você sempre esteve comigo e isso não somente me fortaleceu como pastor de lutar pelo ministério, mas me fortaleceu como homem, de saber que eu tenho que honrar você cada dia mais, honrar os princípios que Deus determinou para mim como homem. Eu quero dizer que eu vou estar com você todos os dias da nossa vida, eu não prometo te dar o mundo inteiro, mas o meu coração, a minha vida por inteiro, eu prometo dar a você, sendo um homem fiel, sendo um homem íntegro, honesto e estando sempre do seu lado quando você precisar. É isso aí. Obrigado, Wallace. Obrigado, Wallace. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal de casa, é isso aí. Obrigado. Até o nosso próximo programa Amor Diário. Fique com Deus. Tchau.